Paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Galera, para falar do assunto polêmico aí, que dá cura gay, entendeu? E falar de homossexualismo e todos esses assuntos numa visão espírita, porque eu sou espírita e eu concordo com o que o espiritismo fala sobre esse assunto e eu quero compartilhar com vocês esse assunto polêmico que está em voga aí, né? Para quem não sabe, teve um juiz que autorizou o tratamento da cura gay para uma pessoa. E está tendo, assim, muita polêmica sobre esse assunto, ok? Deixa eu, primeiramente, eu explicar. Eu não vou entrar no mérito do que outras religiões e acham sobre esse assunto, se eu concordo ou discordo. Eu vou falar do que eu concordo, que é a visão espírita sobre isso, ok? Que explica o porquê homens que nascem no gênero biologicamente masculino tendem ao gênero feminino, ou mulheres, né, que nascem biologicamente no gênero feminino, às vezes tendem para o masculino, ok? Primeiramente, os espíritas, eles acreditam que há duas causas. A primeira causa é a que alguns defendem, algumas pessoas defendem, que aquela criança na sua formação recebeu alguma influência externa que levou ela a ter essa mudança de gênero. Existem vários casos de meninos que são abusados por pedófilos quando crianças e acabam indo para o gênero feminino. Há casos relatados sobre isso, o que é um crime absurdo, nossa, hediondo, né? Mas, e há outros motivos também, por exemplo, mães que pegam uma criança e queria ter uma filha, e aí fica tratando o garoto que nem filha, vestindo que nem filha, e dando exemplos de como ser mulher e tal, e aí são influências externas, tá? Isso ocorre também ocorre. Mas muitos movimentos de LGBT, né, eles são contra isso. Tá? Eu concordo em parte com isso. Então não briguem comigo ainda. Vejam o vídeo para entender a visão espírita. Os espíritas creem que essa influência externa existe. Mas também os espíritas também concordam com que muitos membros desses movimentos LGBT dizem que a homossexualidade não vem por uma influência externa. A pessoa nasce daquele jeito. Membros do movimento LGBT, né, homossexuais, masculinos e femininos, eles mesmos falam, olha, eu nasci assim, sempre me senti assim, e não houve uma influência externa, né? Por isso eles discordam dessa teoria da influência externa, ok? Então os espíritas, eles concordam com a teoria da influência externa, a gente sabe que ocorre isso, mas também concorda dizendo que pessoas nascem desta forma também. Então as duas versões estão certas, cada caso é um caso. A gente não pode dizer que a pessoa se torna homossexual ou só porque nasceu daquele jeito, ou só porque recebeu influência externa. Então tudo isso eu estou explicando para a gente chegar no assunto da cura, tá? Do polêmico assunto da cura, que na visão espírita. E por que as pessoas nascem assim? O espiritismo explica que o espírito, ele encarna como homem ou como mulher. Então um espírito o espiritismo acredita na reencarnação. Você, numa vida futura, pode encarnar num sexo oposto, por necessidade evolutiva. Porque para você se transformar num espírito sem imperfeições, você precisa passar pelas experiências das encarnações, tanto masculino quanto feminino. Que certas coisas só uma encarnação como masculino traz de experiência e outras coisas só uma encarnação como feminino. Então os espíritos em si, o espírito em si não tem sexo na sua criação. Ele vai ter o sexo que ele encarna no momento. É por isso que na teologia, né, anjos não têm sexo. Por quê? Porque quando o espírito está evoluído, e ele já passou tanto pela
as encarnações masculinas e femininas, essas duas energias entram em equilíbrio dentro dele. Então ele não tem sexo. Então é verdade que anjo não tem sexo. Mas os espíritas acreditam que esses anjos que não têm sexo são espíritos evoluídos que já equilibraram essas energias. Por isso a teologia fala dessa forma, que existe uma verdade espiritual mais profunda quando se diz que anjo não tem sexo. Então, voltando, alguns espíritos que encarnaram como mulher, quando ele vai encarnar como homem, ele se sente mulher. Por isso a pessoa diz que nasce daquela forma. E alguns espíritos que encarnaram como homem, às vezes vão encarnar como mulher, encarnou como mulher, mas continua se sentindo homem. Então, por isso que o espiritismo concorda que a pessoa pode nascer daquele jeito, como muitos homossexuais, principalmente dos movimentos LGBT, falam disso. E o que fazer em relação a isso? O que o espiritismo diz sobre isso? Em primeiro lugar, aí vai uma visão espírita. Nós dizemos que se a pessoa encarnou como homem, ela deve aceitar a encarnação dela e o que as experiências daquela encarnação vão trazer para aquela pessoa poder evoluir. Se ela encarnou como mulher, ela também tem que aceitar que encarnou como mulher. Esse não é, entendam, o espiritismo ele não te obriga a nada. Ele apenas explana como as coisas são, demistifica o que antes era encoberto pelo véu do mistério e do misticismo. Então ele explana, mostra, traz uma luz sobre o assunto e deixa o livre-arbítrio da pessoa decidir. Então o espiritismo ele aconselha que a pessoa aproveite aquela encarnação da maneira que ela nasceu. Porém, se a pessoa no seu livre-arbítrio resolve mudar de sexo, resolve assumir o seu lado, não se aceitar, nasceu como homem, mas não se aceita como homem, ou nasceu como mulher e não se aceita como mulher, o espiritismo respeita. É o livre-arbítrio da pessoa. É errado querer impor que um homossexual não tenha liberdade de viver como ele queira. Então o espiritismo, ele apoia a decisão individual do espírito encarnado. Ele explica o porquê, aconselha, mas uma vez que a pessoa decide que não, sou homossexual mesmo e sou feliz assim, tá certa a pessoa. Ela tem que ser respeitada. Então, o espiritismo, eu não falo pela FEB, tá? Mas é pelo que eu conheço do espiritismo. Ele não concorda muito com essa questão da cura gay. Porque não está respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Não está respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Você dizer que a homossexualidade é uma doença e querer impor uma cura. Porque não é uma doença. Não é. É uma coisa natural daquela pessoa. Do momento encarnatório que aquela pessoa está vivendo, experimentando na encarnação dela. Porém, aí é que está a polêmica desse assunto. Esse juiz autorizou, pelo que eu fiquei sabendo e pesquisei sobre o assunto, que uma pessoa que é homossexual, ela queria fazer um tratamento para cura. Ela, a pessoa queria, não era uma coisa imposta a ela. Então eu também, e aí o espiritismo sempre respeita o livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa acha que tem que passar por um tratamento, que acha que tem que ter uma cura para aquilo, é o livre-arbítrio da pessoa também. O que não pode é ficar dizendo que o homossexualismo é doença, porque não é, e ficar impondo cura, como se as pessoas estivessem doentes. Isso é errado. Mas se a pessoa, no livre-arbítrio dela, ela não está feliz
sendo homossexual e acha que vai ser bom para ela, um tratamento para ela se curar, é o livre-arbítrio dela, é a escolha dela. Quem sou eu para dizer que ela está errada? Você está entendendo? Então o espiritismo vai por essa premissa também, de respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, eu, como espírita, sou contra a cura gay, que é um absurdo, isso não existe, né? Mas também sou a favor do livre-arbítrio individual de cada um, né? Então, vejam esse caso da cura gay, que estão... pesquisem direito, porque, pelo que eu pesquisei, me parece que o juiz permitiu que uma pessoa que estava querendo aquilo para ela, entendeu? Não é um juiz impondo algo a uma pessoa como se ela tivesse doente, entendeu? É diferente, pesquisem melhor. Então é a minha opinião sobre esse assunto, também é a visão que o espiritismo tem sobre a homossexualidade, o livre-arbítrio. Eu espero que tenha esclarecido como o espiritismo vê esses assuntos, ok? E sejam felizes. Eu sempre falo assim, não importa a sexualidade da pessoa, o que importa é o caráter, a índole, entendeu? Também não importa a religião, ou se a pessoa é ateu, o que importa é o caráter, é a índole. É isso que importa. Se a pessoa é uma pessoa do bem, é uma pessoa boa, tem bom caráter, tem valores, tem boa índole. Não importa qual religião, se é ateu, se é heterossexual, se é homossexual, não importa. Cada um tem que viver a vida como se acha melhor no seu livre-arbítrio, contanto que ela tenha consciência que o direito dela termina quando começa o dos outros, né? Não faça ao próximo o que você não quer que faça a você mesmo, né? Jesus já ensinava isso, né? Então é isso aí, galera. Acho que está bem claro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Valeu mesmo. Tio Louco agradecendo, se despedindo. Beijão a todos. Que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. Fui.